Um vídeo chocante viraliza no Brasil inteiro. Nele, um motoboy humilde é humilhado por um milionário arrogante. Mas o que ninguém esperava era a reação de Jair Bolsonaro. E o que ele fez mudou tudo. Antes da história começar, comente aqui de qual cidade você está assistindo. Vamos ver até onde essa história vai chegar. A tarde era abafada em São Paulo. Daquelas em que o ar parece pesar sobre os ombros de quem vive nas ruas. Diogo, motoboy de 27 anos, apertava os punhos no guidão da sua moto enquanto deslizava entre carros engarrafados. O aplicativo não parava de apitar, e cada entrega significava alguns reais a mais. Dinheiro que, somado com esforço, mantinha a avó com os remédios em dia e os irmãos menores com comida na mesa. Nada na vida de Diogo era fácil. Desde os 16 anos ele trabalhava. E nos últimos tempos a pressão só aumentava. Com os preços subindo, ele passou a rodar mais de 12 horas por dia. O capacete barato machucava. Os freios da moto estavam falhando, e a chuva que se aproximava no horizonte só trazia mais tensão. Mas ele não podia parar. Nunca podia. A entrega seguinte era num dos condomínios mais luxuosos da cidade. Ele já sabia o que esperar. Olhar torto do porteiro. Entrada pelos fundos. Subida pela escada. O protocolo era claro. Entregadores não usam o elevador social. Era como se ele fosse invisível. Ou pior, alguém que não merecia respeito. Ele subiu 3 andares com o pedido e bateu na porta. Foi atendido por Henrique Maluf, empresário conhecido por sua arrogância e ostentação. Sem olhar para Diogo, Maluf atendeu ao celular, pegou a sacola e, com desdém, disparou. Demorou demais. Isso aqui está frio. E chutou a sacola para o canto do corredor. Você sabe com quem está falando? Entregador é tudo igual. Nunca vai sair da favela. Diogo engoliu seco. Não respondeu. Olhou para o chão, virou as costas e desceu em silêncio. Mas uma vizinha, revoltada com a cena, gravou tudo. Em poucas horas, o vídeo rodava o país. E chegou ao celular de Jair Bolsonaro. O ex-presidente assistiu em silêncio. Seus olhos se estreitaram. Quando o vídeo terminou, ele apenas disse à equipe que o acompanhava: "Quero saber quem é esse rapaz." A partir desse momento, a vida de Diogo tomaria um rumo inesperado. Não por pena, não por caridade, mas porque alguém decidiu agir. E isso era só o começo. Enquanto o vídeo seguia viralizando, Diogo mal conseguia entender o que estava acontecendo. Seu celular tocava sem parar. Mensagens de apoio chegavam de todos os cantos do Brasil. Alguns ofereciam ajuda, outros apenas diziam força. Irmão, ele não sabia o que fazer. No dia seguinte, decidiu não sair para trabalhar. Sentia vergonha, raiva, uma mistura confusa de emoções. Não queria ser conhecido como o motoboy humilhado. Não queria piedade. Ele só queria respeito, só queria trabalhar em paz. No outro lado da cidade, numa casa simples onde Bolsonaro passava o final de semana longe dos holofotes, o ex-presidente se mostrava inquieto. A cena do vídeo não saía da sua cabeça. Era como se ele visse, naquele jovem, um retrato do Brasil que ele sempre dizia defender. O trabalhador invisível, que rala em silêncio, que não aparece nas capas de jornal, mas sustenta o país. Bolsonaro sabia que precisava fazer algo. Não para ganhar palmas, não para aparecer, mas porque aquilo tocava em algo pessoal. Ao seu lado, um assessor informou: "Descobrimos onde ele mora. Zona Leste. Itaquera. Quer que a gente leve uma mensagem?" Mas Bolsonaro foi direto: "Não. Vamos até ele." Os seguranças se entreolharam, mas não contestaram. Sabiam que quando Bolsonaro tomava uma decisão assim, não havia volta. No mesmo dia, às 16 horas, uma caminhonete preta saiu sem alarde, em direção à periferia. Diogo estava sentado no sofá, ainda atordoado, quando escutou o barulho de um carro parando na frente de sua casa. Levantou a cortina e arregalou os olhos. Achou que estivesse sonhando. Desceu correndo. Lá fora, uma cena surreal. Jair Bolsonaro, de calça jeans e camiseta azul marinho, descia da caminhonete e caminhava em sua direção, sorrindo. O coração de Diogo disparou. Não sabia o que dizer, paralisado. Apenas observou enquanto Bolsonaro estendia a mão e dizia: "Você é Diogo, né? Vim aqui porque vi o vídeo e queria olhar nos seus olhos e dizer: você é maior do que aquilo, muito maior." O motoboy, emocionado, engoliu em seco. Sua avó apareceu na porta e chorou ao ver a cena. Os vizinhos começaram a se aproximar. Não era um comício, nem uma visita oficial. Era um encontro real, humano. Um gesto simples, mas cheio de significado.
Sentaram-se numa cadeira de plástico sob a sombra de uma árvore. Bolsonaro pediu um café. Diogo contou sua história felú da luta, das madrugadas, dos pedidos de comida feitos em bairros nobres, onde ele era tratado como lixo. Falou do sonho de estudar, de montar um lava-rápido, de dar uma vida melhor à avó, que o criou sozinha. Bolsonaro ouvia tudo em silêncio, sem interromper, sem discurso pronto. Apenas escutava. Depois de quase uma hora de conversa, Bolsonaro se levantou e disse: "Você não está sozinho, Diogo. E não vai mais carregar esse fardo sem apoio." Pediu para sua equipe anotar o telefone do jovem. Prometeu acompanhar de perto sua situação. E discretamente entregou um envelope com o apoio financeiro inicial. Não como presente, mas como investimento. Isso aqui não é esmola. É para você levantar e correr atrás, mas com dignidade. O momento foi registrado por um vizinho e publicado nas redes. Rapidamente, a cena tomou conta da internet. Mas o que mais surpreendeu foi a fala de Diogo, em vídeo, com lágrimas nos olhos. "Hoje eu aprendi que respeito vale mais que dinheiro. E que alguém como eu pode ser visto por alguém como ele. Eu nunca imaginei isso." Os dias seguintes pareciam um sonho para Diogo. Seu rosto estava em todos os lugares. Programas de TV pediam entrevistas. Rádios ligavam para saber sua opinião. Páginas nas redes sociais repostavam o vídeo com Bolsonaro em frente à sua casa. Mas o que mais comoveu o país foi a simplicidade do jovem motoboy diante de tudo. Ele não falava como vítima. Falava como alguém que queria mudar de vida, mas que nunca pediu holofotes. "Eu só queria que me tratassem com respeito", ele dizia, sempre que alguém o abordava. Na internet, as opiniões eram intensas. Uns aplaudiam Bolsonaro pela atitude, outros, como sempre, criticavam. Mas o que ninguém podia negar era o efeito do gesto. O país estava falando sobre respeito, sobre dignidade, sobre trabalhadores invisíveis. E principalmente estava olhando para Diogo como símbolo de uma luta silenciosa que milhões de brasileiros enfrentavam diariamente na casa modesta de Diogo. A realidade ainda era simples. Ele dividia um pequeno quarto com a avó, e tinha apenas uma velha cômoda onde guardava as roupas. A moto, enferrujada, mal funcionava. Mas agora havia algo diferente. Esperança. Um dos empresários que viu o vídeo entrou em contato oferecendo uma moto 0 km. Outro ofereceu um curso de mecânica automotiva com bolsa integral. E, o mais inesperado, um advogado se ofereceu para processar o empresário milionário por danos morais. Enquanto isso, Bolsonaro acompanhava tudo com atenção. Pediu atualizações constantes sobre a vida de Diogo. Queria saber se ele estava bem, se o apoio estava chegando, se havia mais que ele pudesse fazer. "Isso não é sobre mim", disse ele a um assessor. "É sobre mostrar ao Brasil que ninguém é pequeno demais para ser notado." Mas o impacto ultrapassou as fronteiras do bairro. Em Brasília, políticos começaram a discutir um projeto de lei que oferecesse mais proteção aos entregadores de aplicativo, incluindo penalidades para casos de assédio ou humilhação. Certo dia, Bolsonaro fez algo que ninguém esperava. Durante um evento fechado com empresários, olhou nos olhos de todos e disse com firmeza: "Se vocês acham que são grandes por terem dinheiro, pensem do novo. Um homem se mede pela forma como trata quem não pode lhe oferecer nada em troca." Houve silêncio na sala, um constrangimento real e uma admiração inesperada por parte de alguns. De volta à Zona Leste, Diogo tentava retomar sua rotina. Mas agora ele era reconhecido nas ruas. Motoboys buzinavam em apoio. Senhores o paravam para desejar força. Até crianças tiravam fotos com ele. E mesmo diante de tanto carinho, ele seguia humilde. Um amigo perguntou: "Você se sente um herói agora?" E ele respondeu: "Não, só me sinto mais forte. Porque agora eu sei que minha história vale alguma coisa." Naquela noite, Bolsonaro mandou uma mensagem de voz para Diogo. Apenas 3 frases, mas que ficariam gravadas para sempre. "O Brasil precisa de você. A gente só começou. Ivan não está mais sozinho." A semente de algo maior havia sido plantada. Era uma manhã nublada em São Paulo. A cidade, como sempre, corria sem tempo de olhar para os lados. Mas naquele dia, algo diferente pairava no ar. Diogo acordou com uma sensação estranha, como se o dia estivesse prestes a trazer mais do que o simples entregas. Estava o vídeo, onde Bolsonaro falava diretamente sobre sua história. Havia sido exibido em rede nacional na noite anterior, como parte de um especial sobre dignidade no trabalho. Milhões de brasileiros assistiram.
alguns com lágrimas nos olhos, outros com revolta por reconhecerem ali seus próprios sofrimentos. Mas para Diogo, o impacto foi íntimo. Ver seu nome, sua história, sua dor transformada em símbolo de algo maior era difícil de absorver. Ele saiu de casa naquele dia com a cabeça cheia. Não esperava que, ao virar a esquina, um grupo de motoboys estivesse reunido. Estavam ali por ele para agradecer, para dar força, para dizer que sua luta era de todos. Alguns vieram de bairros distantes. Um deles, de Itaquera, levou até um capacete com a bandeira do Brasil desenhada. Diogo não sabia o que dizer. Apenas apertou as mãos, abraçou um por um e chorou. Enquanto isso, no outro lado do país, Bolsonaro se preparava para uma agenda intensa, mas pediu que reservassem um espaço em sua tarde. Não queria entrevistas, não queria imprensa, queria fazer algo que não aparecesse nos jornais. Pediu ao motorista: me leve até aquela garagem. Era uma pequena oficina, onde um novo projeto social estava nascendo. O Centro de Formação de Entregadores Profissionais. Uma ideia simples, mas poderosa. Ofereceria aulas gratuitas de mecânica, segurança, direção defensiva e direitos trabalhistas para motoboys. E tudo inspirado na história de Diogo. Sem câmeras, sem plateia. Bolsonaro passou mais de uma hora ouvindo os primeiros voluntários. Um deles contou que trabalhava desde os 12 anos, mas nunca soube o que era um contrato. Outro revelou que não conseguia alugar uma moto por causa do nome sujo. Cada história era um soco no estômago. Mas o ex-presidente não desviou o olhar em nenhum momento. Apenas anotava, escutava, refletia. Na volta para casa, Diogo recebeu um envelope. Não havia remetente nem logotipo, apenas seu nome escrito, à mão. Dentro, um crachá com sua foto e uma carta assinada pessoalmente por Jair. Diogo, a coragem que você mostrou foi maior que a de muitos que ocupam palácios. Agora é sua vez de ensinar. Seja o primeiro instrutor do nosso centro. Sua história vai formar outras. Obrigado por não se calar. Ele sentou-se no sofá, em silêncio. Sua avó o observava da cozinha, enxugando discretamente os olhos. Era como se o mundo tivesse parado ali, naquele instante. O garoto, que há poucos dias havia sido humilhado por um arrogante, agora recebia um convite para mudar vidas. Enquanto isso, o vídeo de Bolsonaro circulava pelas redes, mas algo curioso chamava a atenção. Não era o discurso político, era a simplicidade, o foco em gente, em valor, em dar voz a quem sempre foi ignorado. Jornais internacionais mencionaram o caso do desprezo ao respeito, a jornada de um motoboy brasileiro. Influenciadores começaram a compartilhar relatos de entregadores. Empresas foram cobradas publicamente por melhores condições. Uma revolução silenciosa começava a ganhar corpo, e tudo graças a um gesto. Diogo respirou fundo. Sabia que os dias difíceis não tinham acabado, mas agora ele tinha propósito. E quando alguém tem propósito, nem mesmo o peso da rotina é capaz de dobrá-lo. Naquela noite, Bolsonaro, em seu gabinete particular, revisava as primeiras ideias para o projeto que crescia. Ao lado de seu caderno, uma foto, Diogo ao lado da avó sorrindo, com a carta em mãos. O silêncio preenchia a sala. E naquele silêncio, havia um Brasil que muitos ainda não conheciam. Um Brasil que resistia, sonhava, e às vezes era capaz de se transformar por uma atitude inesperada. A inauguração do Centro de Formação de Entregadores Profissionais estava marcada para uma sexta-feira ensolarada. O evento era discreto, mas lotado de gente comum, trabalhadores, mães, filhos, pequenos empresários, curiosos. E lá estava ele, Diogo, vestido com uma camisa simples, jeans e seu velho capacete embaixo do braço. Mas agora, naquele rosto cansado, havia outra coisa. Havia esperança. Quando subiu ao pequeno palco improvisado com caixotes de madeira e lona, os aplausos não vieram apenas como gesto de apoio. Vinham com peso de reconhecimento. Cada palma dizia: a gente viu, a gente sente, a gente está com você. Diogo pegou o microfone. A voz tremia. Os olhos percorriam um público. Muitos de coletes vermelhos, verdes, amarelos. E então ele falou: quando aquele homem me humilhou, eu só queria sumir. Mas hoje, eu entendo. Foi ali que a minha história começou. Fez-se silêncio. Não um silêncio vazio, mas daqueles que escutam. Eu não estou aqui como vítima. Eu estou aqui como exemplo de que a gente não é invisível, que a nossa profissão não é favor. É trabalho, é suor, é vida. E hoje, por mais maluco que pareça, eu agradeço. Agradeço até o tapa que levei com palavras.
porque foi esse tapa que me fez levantar. As câmeras de celular gravavam. Olhos marejados acompanhavam cada sílaba. E Bolsonaro, encostado no canto do palco, assistia sem dizer nada, apenas com os braços cruzados, o olhar fixo e um leve aceno de cabeça. Após o discurso, Diogo foi até ele. Eu pensei que nunca ia ser ouvido, disse Diogo, com a voz embargada. E eu pensei que já tinha visto de tudo. Mas você me ensinou que o Brasil ainda tem muito a mostrar, respondeu Bolsonaro. Eles se abraçaram. Um abraço firme, daqueles que apertam histórias e não apenas corpos. Ao redor, o público aplaudia de pé, mas para eles, o mundo parecia em silêncio outra vez. O centro abriu oficialmente naquele dia. Diogo foi nomeado instrutor-chefe. Na parede da entrada, havia uma placa com os dizeres: para que ninguém mais ande sozinho. Dias depois, uma reportagem em horário nobre destacava o projeto. O repórter entrevistou mães que viam nos filhos entregadores a chance de um futuro digno. Jovens que aprenderam a consertar as próprias motos, a negociar com donos de aplicativos, a exigir respeito. Bolsonaro não apareceu na matéria, nem pediu. Ele acompanhava tudo de longe. À noite em sua casa, comia em silêncio vendo os recortes dos jornais sobre a iniciativa, e sorria discreto. E a vida continuou como sempre. Trânsito pesado, intriga atrasada, chuva inesperada. Mas, para Diogo, algo havia mudado. Agora ele era mais que um entregador. Era ponte, era voz, era referência. Certa tarde, ao parar numa esquina, um menino de bicicleta parou ao seu lado. Usava um boné virado e uma mochila escolar rasgada. Ei, tio, é o cara da TV? Diogo sorriu, baixou a viseira do capacete e respondeu: sou só mais um que não desistiu. E arrancou com a moto, deixando atrás de si um rastro de inspiração. Se essa história tocou seu coração assim como tocou o nosso, não vá embora sem deixar seu apoio. Curta o vídeo, se inscreva no canal para mais histórias como essa e compartilhe com alguém que precisa de esperança hoje. E diz pra gente aí nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Vamos espalhar essa corrente de solidariedade por todo o Brasil.